Saudações, senhores. Hoje vamos dar início à instrução de atendimento pré-hospitalar. O conteúdo que vamos abordar trata-se da avaliação do cenário do acidente, avaliação da vítima, a decisão da necessidade da retirada rápida da vítima do local do incidente e uma técnica de extricação. Quando falamos da avaliação do cenário do acidente, devemos levar em conta cuidados na chegada do local, conhecer os cuidados durante o decorrer da operação do acidente, conhecer as medidas de proteção para bombeiros, as vítimas e principalmente os curiosos. Nós utilizamos a regra dos 3 S's. Cena, que vem do inglês, scene, segurança e situação. Quando falamos da cena do acidente e da situação, devemos levar em conta a natureza do acionamento, fatos ou fatores desencadeantes, cinemática do acidente, riscos envolvidos e principalmente a manutenção da cena. Quando falamos de segurança, devemos lembrar da segurança do socorrista. É importantíssimo a utilização dos equipamentos de proteção individual, capacete, luva, máscara, joelheira, cotoveleiras, sempre resguardando a vida do atendente. Lembrar sempre do posicionamento da VTR, da sinalização e isolamento, para evitar possíveis novos acidentes naquele local. A segurança da vítima e dos curiosos também é muito importante. Os curiosos muitas vezes passam pelo local e acabam atrapalhando, por isso a sinalização e o isolamento daquele local é de fundamental importância. Sempre lembrando que tudo isso deve ser feito de maneira a gerenciar esses riscos. Agora, vamos visualizar uma imagem que mostra o posicionamento das viaturas. Como podemos ver, existem duas viaturas no lado de cima da imagem. Uma viatura de socorro à frente do incidente e uma viatura da polícia atrás do incidente. A Polícia Militar, nesse caso, está fazendo o apoio de segurança e isolamento da ocorrência. E a viatura de socorro também faz esse mesmo isolamento e segurança no lado da frente. Porém, atrás da viatura da Polícia Militar, são colocados cones de maneira diagonal, dessa forma protegendo aquela via em que ocorreu o incidente. A forma diagonal de se colocar os cones serve para que os outros carros que estejam passando, caminhões, passem para a via ao lado, para que não dê nenhum problema, não ocorra outro acidente ali naquele local. Em casos em que só há a viatura de socorro fica no local aonde a PM ficava na imagem anterior, colocando o cone também da mesma forma, de forma que proteja a ocorrência. Agora, vamos visualizar um vídeo em que os socorristas demonstram a forma correta de realizar a avaliação do cenário do acidente e também a forma que deve agir quando falamos em segurança do local. Central Resgate 04 a caminho. Afirmativo. Aí pare mais ou menos a 20 metros aqui do veículo. Central Resgate 04 local, aguarde informes. Afirmativo, Resgate 04, já verifica o pneu QSL. Positivo, QSL. Motorista, nesse momento, jogue a viatura a 45 graus para fora do veículo, por gentileza. Isso, tá bom. Isso. Então agora nós criamos uma zona de defesa para as equipes trabalharem. Esterce o volante todo para fora. Muito bom. Segundo o ITLS,
preconiza que nós façamos uma visão de para-brisa, onde eu consigo, através do aspecto visual, identificar quantidade de veículos envolvidos no acidente, bem como possíveis riscos. Riscos como vazamento de combustível, fio energizado, objetos caídos sobre o veículo, vítimas ejetadas. Isso é possível ser feito através de uma inspeção rápida visual por essa visão de para-brisa. Mantemos aqui a ambulância posicionada num ângulo de 45 graus para fora do local do acidente, com o volante esterçado para fora, de forma que criamos nesse momento, através desse posicionamento inicial da primeira ambulância chegada no local, uma zona de segurança de trabalho para as equipes. Reforço a importância que quem faz essa zona de segurança ou uma barreira de defesa é a primeira viatura a chegar ou a primeira ambulância a chegar no local. A partir do momento que eu já acionei o apoio, outras ambulâncias, outros apoios chegaram no local, esta viatura que fará o socorro das equipes, fará o socorro das vítimas, ela se posiciona após o acidente. E as demais ambulâncias, os demais apoios se posicionam aonde está nesse momento essa ambulância. Sendo assim, neste momento, nós vamos desembarcar da ambulância para que possamos fazer a sinalização de segurança e a segurança toda no local, colocando cones de sinalização, colocando demais sinalizações. Deixamos nesse momento todos os sinais luminosos da ambulância ligado, como forma de manter uma boa visualização dos motoristas que estão vindo. Também dessa forma nós vamos direcionar o tráfego de veículos para fora do acidente. Então nesse momento nós vamos desembarcar, vamos pegar os cones e demais sinalizações da ambulância e vamos providenciar esse campo de segurança. Então, neste momento, nós estamos providenciando a sinalização da via de forma a manter o local seguro, como também desviando o nosso tráfego. Nós colocamos já cones posicionados à frente da viatura, a uma distância de 20 metros de um para o outro. Nós vamos continuar colocando cones na diagonal, de forma que o tráfego de veículo entenda que o desvio tem que ser para fora da ocorrência. Nós temos o socorrista ali se posicionando de forma que ele vá colocando os cones. É importante salientar que essa distância dos cones, ela segue um padrão de forma a assegurar a ocorrência. Nós então temos essa via que hoje ela tem 80 km por hora. Nós colocamos os cones posicionados de forma que fique um cone a cada 20 metros e eu mantenho uma distância de segurança de 80 metros. Caso nós tenhamos chuva, neblina, ou seja, no período da noite, essa distância ela deve ser multiplicada. Então, neste caso, se a via é de 80 km por hora, seria uma distância de 160 metros. Aqui nós mantivemos uma distância de 80 metros para manter a segurança do local. Esta é a nossa sinalização de segurança, bem como o desvio do tráfego. Nós temos lá embaixo um socorrista fazendo o papel de sinalização visual. Ele pode usar ali uma bandeirola ou até algum tipo de sinalizador, como ele está ali sinalizando e desviando o trânsito para fora. Temos também a possibilidade de simular outras situações que possam ocorrer em outros momentos da faixa de rolamento, como por exemplo, se o acidente fosse na última faixa da nossa esquerda aqui, nós faríamos o mesmo procedimento de sinalização em diagonal, que nós chamamos de tape, de forma que assegurasse o local de segurança. Ou caso o acidente fosse em uma das faixas centrais da pista, nós faríamos um método de sinalização em cone, abrindo para as duas laterais do acidente do veículo, ou também poderíamos fazer um quadrado de sinalização, assegurando todo o perímetro. O que é importante salientar é que quem define a posição dos cones de sinalização ou da sinalização é a posição do acidente, a posição dos veículos envolvidos. Se eu tenho ele na pista central, se eu tenho ele nas pistas laterais. Então é importante observar isso, a posição dos veículos. Isso eu
eu já visualizo no momento que eu estou dentro da ambulância, que eu faço aquela visualização de para-brisa, eu já defino a posição de segurança também. Quando eu desço da ambulância, eu já tenho que ter em mente como os meus cones, como a sinalização será feita. O acidente é nas extremidades da pista, vou fazer segurança em diagonal como temos aqui, ou o acidente é na pista central, nós vamos fazer um cone de segurança para as laterais ou uma mesa de segurança, isso tudo deve ser observado. Se os senhores me acompanharem nesse momento, nós vamos visualizar que todo o perímetro está sinalizado. A ambulância nesse momento, ela fez uma barreira de proteção, o que nos permite entender que essa ambulância ela está fazendo uma zona de defesa para aqueles que estão trabalhando no local do acidente, que são os socorristas. Então, dessa forma, esta ambulância ela fez uma barreira de defesa. Quem trabalha aqui trabalha com segurança, protegido. Caso algum motorista desorientado invada esse perímetro de sinalização e venha colidir nessa ambulância, ela está a 45 graus com o volante esterçado para fora, de forma que quem colidir aqui vai jogar essa ambulância para fora, que é a nossa segunda barreira de proteção. Primeira vem a sinalização, barreira de proteção, dessa forma não jogando esse veículo contra o acidente também, podendo atingir lá o socorrista e as demais vítimas. Então toda essa observação ela pode já ser feita no momento de aproximação das equipes de socorro. Portanto, sinalização, barreira de defesa, perímetro de segurança, zona de defesa, tudo isso deve ser observado inicialmente no atendimento de ocorrência. Como vimos no vídeo, é de fundamental importância, né? Fazer a segurança do local, sempre lembrando da segurança tanto dos curiosos, da vítima e principalmente também do socorrista. Logo após que é executado a regra dos 3 S's, em que eu avalio a cena, a segurança e a situação, nós realizamos a avaliação da vítima. Ao abordar a vítima, o socorrista deve realizar perguntas simples a elas, tais como qual o seu nome, de onde vem, para onde vai. A intenção é checar a responsividade, o estado respiratório, circulatório e neurológico. Durante a avaliação da vítima, devemos realizar o controle de hemorragias externas, a fim de evitar o choque hipovolêmico. Devemos realizar também a desobstrução de vias aéreas com o controle da coluna cervical, verificar a respiração através da técnica voz, ver, ouvir e sentir, verificar a circulação, o estado neurológico e logo após realizar a exposição da vítima a fim de verificar se há fraturas. Agora vamos assistir ao vídeo que demonstra a avaliação da vítima. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, então vamos dar início agora ao atendimento pré-hospitalar voltado para o trauma, certo? Então temos aqui uma vítima de trauma, supondo-se que queda de moto, certo? Um detalhe que a gente tem que observar é o uso dos EPIs, sempre. Luva de procedimento, tem que estar sempre. Óculos de proteção, não estou usando porque nós vamos fazer uma simulação aqui, então não tenho necessidade de usar no momento. E a máscara facial também, sempre preservando a minha segurança, a segurança do socorrista. Então, vítima de queda de moto, vítima de trauma. O socorrista, ao abordar essa vítima, ele tem que se aproximar pela região inferior da vítima, certo? Por que ele tem que fazer isso? Ele vai fazer essa abordagem pela região inferior para proporcionar um campo de visão entre o socorrista e a vítima, certo? Por que não faz pela região superior? Porque, ao se aproximar pela região superior, a vítima pode hiperestender a cabeça, é uma coisa que o socorrista não pode deixar a vítima hiperestender a cabeça ou rotacionar de forma agressiva, certo? Por que isso? Que o socorrista não pode deixar que a cabeça da vítima faça esses movimentos agressivos? Porque, até que me prove o contrário, toda vítima de trauma tem suspeita de lesão cervical. Então, dependendo da lesão, do local da lesão e a gravidade dela, uma vítima de trauma, o socorrista não abordando ela corretamente, fazendo movimentos bruscos na região da cervical,
pode proporcionar que essa vítima fique paraplégica ou tetraplégica. E é uma coisa que não podemos deixar acontecer. Por isso que na cena de acidente, o socorrista chega e de imediato ele aborda a cabeça da vítima, mesmo tendo outros traumas, certo? Então, eu vou no passo a passo aqui, mostrando como é que deve ser feita essa abordagem à vítima de trauma, certo? Vítima de queda de moto, socorrista chegou no local, cena está segura, certo? Em outra aula vocês vão ver a questão da segurança da cena e sinalização, certo? Toda a cinemática e a segurança da cena vocês vão ver em outra oportunidade, em outra aula. Então, o socorrista chegou na cena, se aproximou da vítima, os dois joelhos no chão na lateral da vítima e vai pinçando a cabeça da vítima. Na sequência, vai tocar no ombro e iniciar uma verbalização com a vítima, certo? Senhor, sou socorrista e estou aqui para lhe ajudar. Essa verbalização é de fundamental importância, para que eu já vá testando o nível de consciência da vítima, vendo se a vítima me responde com palavras apropriadas e passar sempre a transmitir confiança para a vítima, positividade para a vítima. Então, essa verbalização é de fundamental importância, certo? Pincei a cabeça da vítima, não solto mais. Não solto mais. Me comuniquei. Na sequência, eu vou, minha mão fechada, o punho fechado, coloquei no chão para fazer o giro e o controle manual total com as duas mãos. Por que o punho fechado? Porque supondo-se que tenha laceração ou escoriação na face da vítima. Eu ponho minha mão, mesmo de EPI, espalmada no solo, e dependendo do solo, quando eu fizer o controle com as duas mãos, o controle manual, eu posso levar sujidades para essa região. Posso até contaminar a vítima de certa forma, contaminação da vítima. Então, posiciono, dando continuidade, posicionei a mão fechada, punho no solo, de um giro só, eu venho para a região da cabeça da vítima. A mão que estava pinçando, ela vai deslizar para a lateral e a outra também. Os polegares, de forma correta, as duas mãos espalmadas, cada mão espalmada de um lado da face da vítima, uma de cada lado. O polegar fica posicionado na região frontal da cabeça da vítima. O indicador fica na região zigomática na face da vítima, certo? As mãos espalmadas, aqui eu estou fazendo o controle total da cervical, controle manual total da cervical, certo? Uma outra observação é que os joelhos têm que estar afastados e não próximos, não juntos, para que os curiosos na pressão, na cena do acidente, os curiosos ou familiares, ao tocar em mim, eu cair e perder todo o controle da cervical. E isso não pode acontecer em hipótese alguma. Controle de cervical, pincei a cabeça, não solto mais a cabeça, certo? Um outro detalhe, sempre joelhos afastados. Um outro detalhe é uma base para apoiar os cotovelos. Pode ser na coxa, se assim proporcional, o socorrista conseguir, como também diretamente no solo, certo? Essas duas maneiras estão corretas. E aqui eu proporciono o controle total da região cervical da vítima, ok? Então, pessoal, eu vou demonstrar agora uma variação da abordagem à vítima de trauma. Nessa situação, a vítima vai estar com a cabeça lateralizada. A forma de abordar é a seguinte. O socorrista tem que se aproximar da vítima pelo lado que a face está voltada, sempre, não pelo lado contrário, certo? Se aproximando da região inferior para o lado que a face está voltada. Me aproximo, o socorrista se aproxima, joelho no chão, do mesmo jeito, na lateral da vítima, pinça a cabeça, certo? Novamente. Essa pinça sempre vai ser de cima para baixo, sempre na vertical, sempre, certo? Então, pincei a cabeça na forma que a cabeça dele está. Pincei, iniciou a verbalização. Moço, sou socorrista, estou aqui para ajudar. Toco no ombro dele e iniciou a verbalização, como já foi demonstrado na primeira aula, certo? Vou posicionar a mão da mesma forma no solo, mão fechada, fazer o giro. Fiz o giro, a mão que já estava pinçando, só posiciona na lateral da face da vítima. A outra mão vai encaixar no outro lado da face da vítima, certo? Rente ao solo, vai introduzindo a mão até encaixar na outra face da vítima, certo? Sempre o polegar ficando localizado na região frontal da cabeça da vítima. E assim
proporcionando o controle da cervical com a vítima de cabeça lateralizada, certo? Então, pessoal, agora eu vou demonstrar mais uma variação da abordagem à vítima de trauma. Nessa situação, a vítima vai estar em decúbito ventral, barriga para baixo, certo? Voltado para o solo. Então, o socorrista faz a abordagem da mesma forma, sempre se aproximando da região inferior e para o lado que a face está voltada. Então, o socorrista se aproxima, joelho no chão, novamente, sempre, e pinça a cabeça verticalmente, como eu deixei frisado na outra aula. Pinçou a cabeça e inicia a verbalização. Moço, sou socorrista e estou aqui para lhe ajudar. Na sequência, punho no chão novamente, faço o giro e me posiciono na região superior da vítima. A outra mão, a mão que já estava pinçando, só faz espalmar na face da vítima e a outra mão vai introduzir lentamente por baixo da outra face, certo? Dessa forma, proporcionando assim, mais uma vez, o controle manual da cervical, controle total manual da cervical, dando segurança a essa cervical da vítima. Bem, pessoal, vou demonstrar agora o ABCDE do trauma. O ABCDE do trauma. Como ele deve ser executado na cena. Então, antes de tudo, eu vou demonstrar aqui, juntamente com a colega socorrista, a professora Anne, a abertura de via aérea em vítima de trauma, certo? Um doente de trauma inconsciente. Como é que eu vou fazer a abertura dessa via aérea? Lembrando sempre que o controle da cervical é prioritário, certo? Evito ao máximo a manusear ou movimentar a cervical da vítima. Então, supondo que a vítima está inconsciente, vítima de trauma, certo? Um doente traumático. O socorrista vai localizar o ângulo da mandíbula, localizou o ângulo da mandíbula, os polegares vão ser posicionados na região do mento. Então, localizou o ângulo da mandíbula, vai fazer agora a tração dessa mandíbula, elevar ela para cima e os polegares vão fazer a abertura da boca da vítima. Para que essa abertura? Para o socorrista fazer uma avaliação visual, ele vai visualizar se tem um corpo estranho na região da boca da vítima que possa estar obstruindo também a via aérea superior. E proporcionar também a inalação de oxigênio. Tudo bem? Então, fez isso aqui, a abertura de via aérea, ela retorna. Isso no ABCDE é a letra A, que é controle da cervical e abertura de via aérea. Então, fizemos a letra A, controle manual da cervical e abertura de via aérea. O nome dessa manobra é jaw thrust, ou tração da mandíbula, certo? Essa manobra ela é feita em vítimas inconscientes, doente e traumático, certo? Dando continuidade, letra B, eu vou avaliar a qualidade respiratória da vítima. Então, eu vou visualizar a expansibilidade do tórax, como também ele estando aqui com o oxímetro de pulso, um aparelhozinho que é colocado no dedo da vítima, eu vou detectar a saturação da vítima, certo? Então, avalio a expansibilidade do tórax e também a porcentagem de saturação, que quer dizer a porcentagem de oxigenação na corrente sanguínea. Então, fiz letra B. Vou fazer isso aí, letra B, avaliação da qualidade respiratória da vítima. Uma das coisas principais é avaliar a expansibilidade do tórax. Bem, pessoal, nós agora vamos dar continuidade ao ABCDE do trauma e estamos agora na letra C. Então, essa letra C, de que forma que o socorrista vai avaliar? Chegou no local, o socorrista, quando estiver detalhando o ABCDE do trauma, ele vai, de início, verificar o pulso radial bilateral. Se posiciona dessa forma e verifica pulso. Não mais que 10 segundos, não menos que 10 segundos. Verifica pulso radial bilateral. Por que bilateral? Porque um dos membros pode estar apresentando algum trauma. Um exemplo de múltiplas fraturas. E devido a isso, está tendo um déficit de irrigação naquela região e prejudicando assim a pulsação. Por isso que o socorrista verifica o pulso radial bilateral. Como também ele vai fazer uma procura de hemorragias externas. Então ele pode fazer dessa forma, procurando se há hemorragia externa, tanto nos membros como no tórax, membros superiores e membros inferiores. Dessa forma ele sai à procura de possíveis hemorragias externas. E avalia também a perfusão periférica. Na extremidade,
pontinha do dedo, ele vai, de que forma que eu vou avaliar a perfusão periférica? Ele vai pressionar 2 segundos, 1, 2, 1, 2. Não mais que 2, não menos que 2 segundos. Aperta 2 segundos, solta 2 segundos, para ver o tempo-resposta desse retorno. Se não está tendo, se está apresentando cianose, eu faço lá, aperto, verificando lá a perfusão periférica, e esse retorno é prejudicado, 3, 4 segundos ou mais, então está tendo aqui um déficit nessa região, na circulação dessa região. Então aí o socorrista vai ter que investigar na continuidade da avaliação, isso já cai para a avaliação secundária também, vai investigar qual a causa desse déficit. Então fizemos letra C. Letra D. Letra D é a avaliação neurológica. Então, de que forma que eu faço essa avaliação? Quando eu me aproximo da vítima, eu já inicio uma verbalização. Aquela verbalização já está me dizendo a letra D. Eu iniciei a verbalização que ele me respondeu palavras apropriadas, eu tenho via aérea pérvia, como também nível de consciência bom. Nível de consciência ótimo. Perguntei qual é o nome dele, ele me respondeu corretamente o nome dele, então ele está consciente e orientado. Consequentemente, com o sistema neurológico, 100%. Como também a letra D, a avaliação neurológica, ela é avaliada pela escala de coma de Glasgow, certo? Que em outra oportunidade vai ser detalhada aí para vocês, e a avaliação pupilar. Então, vai fazer a abertura e avaliar as pupilas da vítima. Também em outra aula vai ser detalhado para vocês a escala de coma de Glasgow e a avaliação pupilar. Então fizemos a letra D. Então vamos agora para a letra E. Na letra E eu vou expor a vítima, a exposição da vítima e controle de hipotermia. Essa exposição, que situação que eu vou fazer essa exposição? Eu vou fazer palpação de membros superiores e inferiores, como também tórax e abdominal. Na realidade a palpação ela é feita céfalo-podálico, certo? Então, eu vou fazer essa palpação para detectar crepitação óssea, abaulamento, afundamento. Então, isso tudo para possível luxação, possível entorse e até mesmo fratura. Por isso que eu vou fazer essa palpação na vítima. Então, estou fazendo aqui a palpação, foi detectado, fiz palpação aqui na região do tórax, nas costelas, e ele referiu bastante dor, e eu senti também crepito, que é nada mais nada menos do que osso no osso. Então, se tiver a crepitação, eu vou ter que expor esse membro para visualizar. Então, vou expor para visualizar escoriação, até mesmo algum objeto que tenha perfurado a região, ou laceração, e também hematomas. Então, eu vou expor a vítima. Então, eu tenho que ter cuidado nessa exposição, sempre, que eu vou estar em via pública. Então, na letra E, eu vou fazer essa exposição da vítima em qualquer região que assim eu necessite expor. Consequentemente, se eu estou expondo ela, eu vou ter que prevenir hipotermia da vítima. Para o controle da hipotermia, eu posso utilizar, nós temos no serviço especializado, a manta térmica, que eu vou cobrir a vítima com essa manta para proporcionar uma temperatura adequada para ela e prevenir assim a hipotermia. Então, nós vimos aqui o ABCDE detalhado no suporte básico de vida. Lembrando que mostrou detalhadamente, mas no atendimento ele é executado simultaneamente. A partir do momento que eu chego que verbalizo com a vítima e ela me responde, eu já tenho via aérea pérvia, então eu tenho letra B, está respirando bem, expansibilidade do tórax, e só por ter me respondido também com palavras apropriadas, não está tendo déficit respiratório. E por me responder também com palavras apropriadas, respondeu conscientemente o nome dela e sabe do que aconteceu e etc. Então, nível de consciência, 100%. Muito bom. Então, de qualquer forma, o ABCDE ele é executado na prática simultâneo. Nós detalhamos aqui para você entender o que é o ABCDE do trauma. Olá, pessoal. Nessa aula agora nós vamos fazer a colocação do colar cervical. O colar cervical é um dispositivo no qual exerce uma função muito importante no atendimento pré-hospitalar no controle da cervical. Nós temos ele de vários tamanhos. Temos GG, temos o M, o P, temos também o P, temos o PP e também ele tem infantil
e até colar cervical para neonato. E temos colares cervical que são regulares, onde um colar cervical ele tem todos os tamanhos em um só. Ele regula e se adequa a todos os tamanhos. E o colar cervical ele exerce uma função importante na qual permite que não haja flexão nem hiperextensão da cabeça da vítima. Para fazer a colocação desse colar cervical, nós temos que saber como medir. Temos que fazer a medição no pescoço da vítima e medir o tamanho do pescoço com o colar cervical e colocar o tamanho adequado. É um dispositivo também que nós vemos socorristas fazendo a colocação de forma inadequada. Então, tem que treinar bastante a colocação desse dispositivo para que no dia a dia, no atendimento, você não faça a colocação errada. Como é que eu vou saber que eu peguei o colar e ele vai estar na posição correta? Uma das coisas é olhar a letrinha. Então, se a letra está posicionada da forma correta, então eu sei que o colar cervical é dessa forma. Uma outra observação é essa abertura, que ela emite, eu costumo falar que ela emite aquele sorriso do pânico, para só associar melhor. Então essa abertura aqui, então eu sei que assim o colar cervical está correto. E assim está errado, porque quando eu olhar, vai estar a letra ao contrário, de cabeça para baixo, como também aquele sorriso que eu acabei de comentar, vai estar ao contrário. Então, dessa forma, é a forma correta. Qual o tamanho adequado para colocação na vítima? Então, o socorrista vai fazer uma mensuração, para traçar uma linha imaginária do ângulo da mandíbula, certo? Próximo a ele, que eu visualizo melhor. Então, fiz a mensuração, 3 dedos. E o colar correto? Vou buscar o colar, está em pé, está de pé, está na posição correta. Eu localizo esse pontinho preto. Normalmente, como tem muitos fabricantes, mas a grande maioria vem com esse pontinho preto. Desse ponto preto até a superfície rígida. Vejam só que ele apresenta a superfície mais molinha aqui, de certa forma. Porque aqui é o acolchoamento que tem por dentro dele que vai proporcionar um conforto à vítima. Então eu não mensuro por essa região, por essa parte. E sim pela superfície rígida. Do ponto preto à superfície rígida. Então, 3 dedos, eu venho aqui, 3 dedos. Tamanho adequado para essa vítima. Então, sei que o colar G vai ser o tamanho adequado para essa vítima. Então, o socorrista se posiciona preferencialmente do lado direito da vítima, certo? Posicionou do lado direito da vítima, ele vai a parte do velcro para dentro e ele pode colocar tanto essa parte da frente primeiro, como também colocar a parte posterior. Não está errado nenhum dos dois, ok? Então, vamos lá. O socorrista fez isso aqui, fez a mensuração, colar correto. Posso fazer o posicionamento da pegada, pode ser dessa forma, como também os dedos para dentro, se caso necessitar de fazer uma abertura para encaixar o colar cervical. Também as duas formas estão corretas. Vai introduzir a parte posterior, por trás da nuca da vítima. Aqui ele vai fazer uma abertura, faz um arco, encaixa o colar. Retira o dedo, segura firme aqui. A outra mão vai buscar, localizar a outra parte, o outro velcro. Então ele vai puxar firme aqui para frente e fazer a vedação do velcro aqui, posicionando o colar cervical de forma correta. Uma outra observação é que a região do mento ela tem que ficar sobre essa base. O queixo, o mento tem que ficar sobre essa base. Isso é muito importante. Ok? Se o colar cervical for colocado e ele tem que estar, são detalhes aí que é muito importante para saber se a colocação vai estar correta. Ele tem que estar bem firme, o socorrista fez isso aqui, está bem firme, correto. Supondo que eu coloquei aqui na adrenalina, coloquei o colar cervical, não prestei atenção, quando eu vou ver aqui, o colar todo folgado, frouxo, e sobre já quase na boca da vítima, na face da vítima. Então aqui está errado, a gente vê muito isso no pré-hospitalar. Então se eu prezo no controle da cervical, que é prioritário no atendimento pré-hospitalar, a vítima de trauma, então o colar cervical ele não pode ser colocado dessa forma. Se ele pôs o posicionamento correto dele, ele vai ter que estar bem firme
e com o aumento sobre essa superfície, essa base aqui. Essa abertura aqui serve para quê? Para verificação de pulso e algum procedimento invasivo que assim seja necessário fazer durante o percurso, durante o transporte, dependendo do estado da vítima. Ok? Bem, pessoal, só para fazer mais uma observação aqui sobre o colar cervical, que foi esse dispositivo que acabamos de ver. Ele tem que ser colocado assim que possível, ele tem que ser colocado na vítima. Lembrando que não podemos nos precipitar para colocar, porque a prioridade é o controle manual, então o socorrista tem que focar nisso, certo? Então essa é a observação que nós teremos que fazer, e isso é segundo os protocolos que nós seguimos, que é o PHTLS e o protocolo do SAMU 2015. Como vimos no vídeo, é de fundamental importância a avaliação primária da vítima, principalmente para resguardar a coluna cervical. Agora vamos falar da decisão de retirada rápida da vítima de locais em que tenham situações extremas na ocorrência. Quando a vítima está em um local que ofereça perigo iminente de morte, incêndios de veículos, situações de instabilidade da vítima, de caráter de transporte imediato, com o socorrista e sem equipamento, veículos em despenhadeiros, marquise ou outra estrutura que está em iminência de atingir a vítima. Quando não há tempo disponível e se a vítima não for retirada naquele local, ela poderá falecer. O método mais utilizado é a chave de Haltech. Agora vamos visualizar um vídeo que mostra de maneira a exemplificar como funciona esse método na hora do salvamento. Vamos ao vídeo. A técnica de extração é definida consoante vários fatores, nomeadamente a condição clínica da vítima, o tempo disponível ou as circunstâncias do local. A abordagem à vítima só deve ser realizada após asseguradas as condições de segurança necessárias. A chave de Haltech é a opção para vítimas em paragem cardiorrespiratória que corram perigo de vida ou necessidade de acesso a outras vítimas. Primeiro, deve garantir que a vítima não se encontra presa a estruturas fixas. De seguida, deve posicionar-se lateralmente à vítima, passar o braço na axila e efetuar a estabilização manual da cabeça, fixando o maxilar inferior. O passo seguinte é fixar o punho, cinto ou roupa contra a lateral da vítima, girar e retirar a vítima arrastando-a para um local seguro. Acabamos de assistir à chave de Haltech com um elemento. Vamos agora ver com dois profissionais. Neste caso, um dos elementos realiza o procedimento como se estivesse sozinho, enquanto o segundo segura as pernas pelos joelhos. Independentemente do número de profissionais presentes no local, deve baixar-se a vítima ao solo ou plano duro, assegurando a estabilidade da cabeça durante todo o procedimento. Como vimos no vídeo, a chave de Haltech só será realizada em momentos de extrema emergência, em momentos em que o veículo esteja pegando fogo e que tenha algum tipo de situação em que a vítima possa vir a falecer. Agora vamos visualizar mais um vídeo que mostra um outro método de retirada rápida de vítima de um veículo, porém quando se tem mais socorristas e também mais equipamentos. Vamos ao vídeo. Turma, Dr. Leonardo Clemente aqui, eu estou com os instrutores Marcelo, Elbert, o Wesley, nossa vítima Flávia está aqui. Neste vídeo nós vamos demonstrar a técnica de retirada rápida de um veículo, ou seja, do motorista que está dentro do veículo com a nossa chegada, e a avaliação inicial, o exame primário demonstrou que essa vítima é uma vítima instável.
que requer uma imobilização, uma restrição de coluna mínima, para a gente poder não perder tempo e retirar logo esse paciente. A gente vai demonstrar aqui a técnica com 4 socorristas, segundo o PHTLS. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente que existe toda a avaliação da cena, toda a paramentação, mas o socorrista que vai fazer a avaliação inicial, é importante que ele faça, nessa abordagem, que ele já faça uma estabilização cervical e se identifique com o paciente. Olá, eu sou o Leonardo, médico aqui do SAMU, estou aqui para te ajudar. O socorrista número 1 vai entrar aqui pela porta traseira e vai assumir o controle da estabilidade cervical. Perfeito. Nesse momento, eu tenho a oportunidade de aqui abrir a porta. Eu posso alinhar o banco do paciente o mais para trás possível para liberar espaço, e nesse momento eu tenho a possibilidade de poder conversar com o paciente, fazer um ABCDE, vias aéreas, avaliação pulmonar, de respiração, avaliação da circulação. Se eu encontrei alguma situação que requer um cuidado imediato dessa vítima para preservar a vida dela e que vai ser melhor para mim fazer fora do veículo, ou que eu preciso transportar essa vítima com brevidade para um hospital, então eu vou indicar a técnica de retirada rápida. Lembrando que existem outras preferências de retirada, podemos fazer retirada a 0 graus, retirada a 30 graus, 60 graus, alta extração. Nesse caso, eu optei por fazer uma retirada rápida. Muito bem, eu identifiquei nesta paciente, na letra C, que existe uma possibilidade aí de choque hipovolêmico. É uma paciente que pode estar sangrando dentro do abdômen. Vamos fazer essa retirada. Nosso socorrista número 3 vai entrar aqui pelo lado do passageiro, para que a gente possa fazer, já nessa avaliação inicial, no momento que eu julgar necessário, colocar um colar cervical. É uma preferência, é uma possibilidade. Então, colar cervical ajustado, tamanho adequado. O socorrista número 3 colocou nosso colar, e nesse momento a gente vai se preparar para fazer a rotação em 2 tempos e a retirada dessa paciente colocando em prancha longa. Para isso, eu vou deixar o comando com o socorrista número 1 que está na cabeça, e eu vou aqui assumir o tórax, e o socorrista número 3 vai cuidar dos membros inferiores dessa paciente. Ok, socorrista número 1, o comando é seu. Todos preparados, vamos fazer a rotação. Vamos afastar ela um pouquinho aqui do banco, primeiramente, para poder pegar o tórax. Nesta primeira rotação, que nós vamos fazer em 45 graus, o socorrista número 3 vai liberar uma perna. Óbvio que existem preferências, eventualmente, de liberar as duas, mas nesse momento nós optamos por liberar um membro de cada vez. Ao meu comando, 1, 2, 3. Ok. Neste momento, eu vou assumir aqui a cervical do paciente, para o socorrista número 1 poder vir aqui, fazer a volta. Cervical minha. Ok. Vamos fazer agora a segunda rotação em 45 graus com a liberação do segundo membro e deixando a vítima pronta para sair pela porta. Com 3, vamos rodar. 1, 2, 3. Ok. O socorrista número 4 agora vai chegar com a prancha rígida, vai encaixar aqui no banco e vai apoiar. Em bloco nós vamos fazer essa movimentação. Descida da vítima para a prancha. Todo mundo ok? 1, 2, 3. Paciente na prancha. Nesse momento eu vou assumir aqui a parte torácica da paciente. O socorrista número 1 está fazendo um controle de cervical. Lembrando que ele não pode puxar essa cervical, a paciente vai ser deslizada na prancha. E o socorrista número 3 vai assumir aqui a pelve para a gente fazer o deslizamento ao comando do socorrista número 1. No meu comando vamos deslizar a vítima na prancha. No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, vamos deslizar a vítima na prancha. No 3, ok? Calma. Okay. A calça prendeu aqui. Prendeu onde? Ok, vamos lá. Vamos deslizar a vítima na prancha, tudo bem? No 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Ok, Marcelo? Ok. Ok, tronco. No 3, 1, 2, 3. Nesse momento, o socorrista número 4 vai apoiar a prancha ali no joelho, nas pernas, e assume a cervical. O socorrista número 1 e o socorrista número 2 podem, então, liberar esse peso. Prancha ok, pode liberar o peso. O socorrista número 3 aqui sai do veículo para pegar a parte inferior da prancha. Comando agora é do socorrista aqui número 4. Vamos lá, socorrista número 4. Para transporte no 3, 1, 2, 3. Ok.
colocar a vítima no solo em 2 tempos aqui. Vamos lá. No meio e abaixo. 1, 2, 3. Abaixo. Então, nesse momento, nós finalizamos aqui a retirada da vítima. Neste momento, se eu optei por algum motivo em colocar o paciente no chão, poderia optar por colocar diretamente numa maca, levar rapidamente para a ambulância. E importantíssimo, nesse momento faço a reavaliação do paciente, a reavaliação primária. Fiz aquela avaliação inicial, refaço um ABC, lembrando que as medidas de intervenção imediata, de suporte inicial à vida, eu posso fazer algumas dentro do carro, eu posso fazer algumas aqui, isso vai ser uma decisão da equipe, então eu poderia colocar oxigênio a depender dentro do carro, o paciente pode estar preso, eu posso precisar de uma extricação desse paciente. São N situações. O que nós temos que entender são os princípios. Nós temos que fazer o melhor para esse paciente, no menor tempo possível, prezando pela segurança, identificando, tratando e reavaliando as lesões que ameaçam a vida imediatamente. Posso fazer uma descompressão torácica aqui, posso fazer controle de hemorragia dentro do carro, fora do carro, posso passar um torniquete, existem N situações. O objetivo aqui foi mostrar a técnica de retirada rápida, em 90 graus, que é uma técnica que movimenta mais a coluna de forma comprovada do que uma retirada em 30 graus, do que uma retirada em 0 graus, do que uma autoextração. Mas ela pode ser indicada pela questão do tempo que nós temos aqui nessa retirada. Indicação aqui do PHTLS. Essa foi a nossa videoaula de hoje e agradecemos a atenção de todos. Até a próxima!